Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja contigo. Eu não sei se foi a saudade de estar reunido com a igreja que me motivou ao tema sobre o qual quero falar, quero meditar nesse dia contigo, mas eu quero convidar você a meditar juntamente comigo sobre a importância do templo na vida da igreja. O templo realmente é importante na vida da igreja? Eu não pretendo aqui defender uma tese sobre aonde seria o local mais certo da igreja se reunir, mas apenas uma reflexão sobre o assunto em tempos de quarentena, um tema bem propício para nós neste momento. Então vamos lá. Para início eu vou ler um texto de Hebreus no capítulo 10, versículo 25. Texto bem conhecido e de repente alguém já começa a dizer: ei, mas não está falando sobre o templo, ok? Vamos lá. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Vamos lá. A versão NVI diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O escritor aos Hebreus, ele não fala sobre o local ideal para a igreja congregar. É verdade. Mas a gente pode subentender aqui que o local adequado para a grande celebração sempre foi, desde a igreja primitiva, o templo. Você lembra do episódio em que Maria e José, juntamente com outros familiares, vão para comemorar a Páscoa em Jerusalém? E aí Jesus, nessa ocasião, tinha 12 anos de idade. Vamos lá, Lucas capítulo 2, no versículo 41, diz assim, todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. E terminada a festa, voltaram seus pais para casa. O menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontraram, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas, e todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos, e sua mãe disse: filho, por que você nos fez isso? O seu pai e eu estamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Irmãos, a igreja, nós precisamos observar 2 coisas muito importantes para a gente dar sequência nessa meditação. A igreja sou eu e você, porém, a igreja não sou eu e você no singular. A igreja somos nós. A igreja é o corpo de Cristo. O templo não é a igreja, porém o templo é o local onde a igreja tem facilidades para reunir-se. No templo nós temos algumas conveniências interessantes. O templo é importante para a igreja se reunir. O escritor aos Hebreus diz que a ideia é não deixar de se congregar, como era o costume de alguns. Pois bem, se a igreja o templo tem conveniências para que a igreja se reúna, ali a gente tem escola bíblica, locais preparados para as crianças, ali a gente tem amizade, ali a gente pode exercer a disciplina. No templo nós encontramos muitas facilidades. E se você diz que é a igreja do Senhor Jesus, então você faz parte de um corpo, e este corpo é o corpo de Cristo. Ninguém é igreja
de forma singular, de forma particular. Nós representamos aonde nós estivermos a igreja, sim, mas ninguém pode dizer que individualmente é a igreja. A igreja é um corpo. A igreja é formada por um corpo, é formado por vários membros. A igreja é isso, é o corpo de Cristo. Então, partindo deste princípio, nós precisamos compreender que a igreja sempre foi, sempre será importante, porque é o corpo de Cristo. Mas também precisamos observar que o templo, como local de reunião da igreja de Cristo, sempre foi e sempre será de suma importância para todos nós. Neste episódio, Jesus ele declara que a igreja, quer dizer, o templo, perdão, é a casa. A gente está tão acostumado a chamar o templo de igreja, que a gente acaba até, na hora de tentar explicar alguma coisa, se passando, né? Mas Jesus fala, com 12 anos de idade, ele reconhece aquele lugar como a casa do seu Pai Celestial. E se a gente for um pouquinho mais adiante, você lembra do episódio em que Jesus purifica o templo? Lá em Marcos, no capítulo 11, no versículos 17 em diante. A Bíblia diz assim no versículo 17. E ele os ensinava, escute, enquanto passava o relho, enquanto o chicote corria solto, ele os ensinava, dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um convívio de ladrões. Você lembra desse episódio? Havia muita venda de animais para sacrifício, tinham feito do templo aquilo para o qual ele não foi feito. Irmãos, nós podemos congregar em pequenos grupos, não devemos ser templocentristas, não. Nós devemos congregar quando estamos com menos pessoas, quando estamos em grandes multidões. Nós não devemos esquecer da importância que o templo sempre teve para a igreja. Não podemos deixar de congregar. A IB da Barra, a nossa igreja aqui em Jaraguá do Sul, ama estar reunida. Se tem uma coisa que nós gostamos, é de nos reunirmos, de comungarmos. Isso é fantástico, isso é muito gostoso. Talvez eu esteja falando para alguém que por algum motivo se decepcionou, de repente por não ter sido bem recebido, com muito carinho, em alguma determinada denominação, em um determinado templo, e agora já não tem mais costume de congregar com a igreja de Jesus, ou com a igreja de Jesus. Eu quero te motivar através dessa palavra hoje a repensar a sua posição. E assim que nós retornarmos aos cultos no templo, procure congregar, procure estar junto com a igreja de Cristo, porque lembrando, sozinho você não é igreja. Mude a sua posição. Pense. Procure um templo assim que nós retornarmos. Sabe, há dois extremos entre as pessoas. Há aquelas pessoas que pensam que não precisam de uma igreja, até mesmo contrariando o sentido da palavra congregar, elas dizem que o templo não é tão necessário, reunir-se não é tão necessário assim. Mas escute, a Bíblia nunca afirmou que você pode servir ao Senhor apenas no templo, e também nunca afirmou que você pode servir ao Senhor apenas em sua casa. Há um outro extremo, há aqueles que são templocentristas, que tudo se resume no templo. De tal forma que
até mesmo empurraram Deus para cima do púlpito. Isso também é algo muito preocupante. E aí então, como os primeiros extremistas dizem não precisar de um templo para serem servos de Deus, para serem igreja de Cristo, há estes outros que dizem minha vida fora do templo eu não devo satisfação a ninguém. Não importa a ninguém a não ser a mim mesmo, e a Deus não diz respeito a ninguém a não ser a mim mesmo. A igreja primitiva, meus irmãos, em Atos, no capítulo 2, nós podemos encontrar no versículo 46, o texto que diz: todos os dias continuavam a se reunir no templo, sim, de casa em casa, no partir do pão. A Bíblia fala desses detalhes, mas todos os dias eles se reuniam no pátio do templo. Fato é que o templo sempre foi importante. Em Atos, no capítulo 3, um pouquinho mais adiante do texto que acabamos de ler, a Bíblia nos mostra um episódio onde Pedro e João estavam indo ao templo para a oração às 3 horas da tarde. Como era de costume, como era, diz a palavra, eles tinham o templo como um lugar de oração, como era costumeiro fazer, era a hora nona da oração, diz uma linguagem mais antiga da Bíblia. Ainda um fato muito importante a ser considerado acerca do templo: o templo não deveria ser um lugar para nós procurarmos a agradar as pessoas. O templo não deveria ser, é verdade que também, mas então as pessoas acabam não voltando mais se a gente não procurar agradá-las. Deixa eu repetir para ti, o templo não deveria ser um lugar em que nós procuramos agradar as pessoas. É verdade, irmãos. Aqueles que têm intenção de frequentar, de congregar, quando eles vêm para o templo, verdadeiramente nós não temos costume de desagradar também, né? Mas o nosso objetivo de estarmos reunidos numa grande celebração no templo jamais deveria ser agradar quem tem intenção de congregar. Vamos trazer pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa: se você quer agradar o teu amigo, o lugar certo para isso é num pequeno grupo, é num PG, ou de repente você pode convidá-lo para tomar um café em sua casa, e daí você fala de Jesus para ele e compartilha da salvação com ele, e através de um relacionamento profundo e sincero você o discipula, e assim forma Jesus na vida dele através desse discipulado. Agora, queridos irmãos, o templo sempre foi importante para a igreja. O reunir-se dentro do templo sempre foi importante. Pense nisso. Daqui a pouco nós estaremos voltando a nos congregar. Você, lá na tua igreja, você que faz parte da Igreja Batista da Barra, nós estaremos voltando a nos congregar. Eu não sei se você consegue perceber a importância, mas a Bíblia nos mostra que sempre foi e sempre será importante para a Igreja de Cristo reunir-se no templo. Quero que você pense um pouco sobre isso. Ainda quero orar junto com você. Para isso peço que você feche os teus olhos. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado pelos teus cuidados. Como tu és bom, Senhor. Somos o templo do teu Santo Espírito individualmente, em coletivo somos a tua igreja, somos teu corpo, Senhor. E pelo fato de o sermos e pelo fato do Senhor, através do seu Santo Espírito, habitar em nós, nós temos fome e sede de estarmos em congregação, reunidos,
Por isso, Pai, mais uma vez nós apresentamos essa lamentável situação que nós estamos vivendo diante de Ti. Pai, entra com providências para que a situação do nosso país e de outros países que vem sofrendo com essa pandemia, nós pedimos encarecidamente, Paizinho, entra com providências. Também clamamos que o Senhor cuide das nossas famílias, cuide do Teu povo, do Teu corpo, Jesus. Cuide, Senhor, das pessoas que estão infectadas, daqueles que estão trabalhando com essas pessoas que hoje estão doentes. Pai, cura essas pessoas e cuida daqueles que trabalham, daqueles que cuidam desses enfermos. Por favor, nós te pedimos em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Pense neste meditar. Um grande abraço e até logo nos veremos no templo do Senhor.